Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. Estamos aqui para falarmos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos iniciar um novo trimestre da Escola Bíblica e esse trimestre nós vamos trabalhar com esta lição aqui, tá? Creio que você está vendo aí a lição. Então, nós vamos trabalhar com ela, tá? Esta lição aqui que você está vendo. E ela vai falar sobre o corpo de Cristo, né? Então, esse é o trimestre que vai de janeiro até março. E o título da nossa lição de hoje é A Origem da Igreja. É possível sabermos a origem da igreja? Quando foi que ela começou? Ela tem um início? Ela tem um princípio? E esse princípio onde estava? Ou podemos afirmar que ela estava já no Antigo Testamento? Ou ela começa no Novo Testamento? Ou ela começa no século XVIII, XIX? Então, nessa lição, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto para dirimir todas as dúvidas concernentes à origem da igreja. Paz do Senhor, sou o pastor Valcir. Se você é novo por aqui, não se esqueça de inscrever no nosso canal, a Denge Online. Lá nós temos várias playlists de estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical e você é o nosso convidado. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. Eu sou o pastor Valcir e sempre é um prazer estar aqui com você para falarmos a respeito da Escola Bíblica Dominical. Isso é uma paixão minha, um prazer ser aluno da Escola Dominical já por 40 anos e eu tenho uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa nova oportunidade. Como nós estamos iniciando um trimestre, e nesse trimestre nós vamos falar sobre a igreja, e há uma disciplina dentro da teologia chamada eclesiologia. Então, a eclesiologia é a doutrina da igreja. Então, nós vamos falar exatamente sobre a questão da igreja nesse trimestre. Primeira lição nossa, nós vamos falar sobre a origem da igreja, o que é a igreja, qual é a sua origem, como ela foi planejada por Deus, como ela começou, qual é a sua doutrina, qual é a sua missão neste mundo. Essa é a nossa primeira lição. Segunda lição é imagens bíblicas da igreja. Que imagens são estas e o que elas representam? Exemplo, a noiva de Cristo, esposa de Cristo, rebanho de Deus, geração eleita e muitas outras. Que aspectos são reveladas com estas imagens? Quais falam de relacionamentos e quais são as outras funções que ela apresenta? Lição 3, a natureza da igreja. Fala sobre a essência, a natureza e suas dimensões. O que aprendemos sobre a extensão confessional, como esta igreja tem influenciado na sociedade. E a lição 4, nós falaremos sobre a igreja e o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Vamos relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel. Vamos apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presentes e futuras. E a lição 5 é a missão da igreja de Cristo. Qual é a missão deixada por Cristo à igreja? Quais foram as últimas palavras de Cristo aos seus discípulos? Quais as marcas de um verdadeiro discípulo? Nossa lição 6, igreja, organismo e organização. Importância de organização eclesiástica, mostrar a diferença entre organização e legalismo. O exemplo será a igreja primitiva? Tudo estava debaixo da organização dos apóstolos? É uma pergunta. E a lição 7, nós temos aqui o ministério da igreja. Então, veremos o ministério sacerdotal, praticado na antiga aliança, como era na nova aliança. Todo crente é um sacerdote. A lição 8,
a disciplina na igreja. Vamos apresentar a prática da disciplina, porque essa disciplina é tão importante. Quais as disciplinas contidas na Bíblia? Lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. O batismo é importante na prática da igreja. O que ele representa? Pode ser salvo sem se batizar? O batismo é um sacramento ou é uma ordenança? Se é uma ordenança, não pode ser um sacramento. Sacramento seria se o batismo transmitisse algo especial, um poder especial às pessoas que se batizassem. Então, nós acreditamos de outra maneira. Lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Ela faz parte da tradição cristã, nós sabemos disso. Veremos qual é o seu propósito, meditar na sua celebração. Aí nós temos a lição de número 11, o culto da igreja cristã. Como deve ser o nosso culto? Reverência, hora de santidade são indispensáveis. Nossos cultos são cristocêntricos? Já está deixando de ser em muitos lugares. Lição 12, o papel da pregação no culto. Qual é a sua importância no culto? Qual o propósito do ministério da palavra? As fundamentações desse ministério. Lição 13, o poder de Deus na missão da igreja. Este poder é imprescindível? Entender com profundidade o mistério do Espírito Santo. Quais as capacitações que ele promove? Então, serão 13 lições que nós vamos falar nesse trimestre. E você é o nosso convidado para estar conosco nesse trabalho tão maravilhoso que é a questão da igreja. Então, a lição de hoje é a lição de número 1, que tem por título A Origem da Igreja. E o nosso texto áureo diz assim: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Percebe que ele coloca aqui o batismo, ele coloca o perdão e ele coloca os dons. Já no texto áureo, a gente vê aqui algumas características que é importante para que alguém faça parte dessa igreja. Na verdade, prática diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Mais algumas características importantes, porque ele coloca aqui Jesus e o Espírito Santo. É importante a gente levar isso em consideração, tá? Então, nós vamos hoje nos aprofundar aí na questão do povo de Deus, se eles estavam reunidos debaixo do antigo pacto. Nós vamos falar sobre a igreja comprada com o sangue de Jesus, a igreja idealizada por Deus, a igreja como propriedade exclusiva de Deus, a igreja como uma comunidade de salvos e a igreja selada com o Espírito Santo. O nosso texto bíblico se encontra em Atos capítulo 2, do 1 ao 2, e o 37 e 38, que é exatamente a questão lá, vou ler apenas alguns versículos. Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, nós temos aqui nossa leitura bíblica. Então, dentro dessa leitura bíblica, a gente vai realmente entender aqui algumas coisas importantes. Então, lembrando que nesse trimestre nós vamos estudar a doutrina da igreja, que seria a eclesiologia. E dentro disso nós vamos olhar aí a origem, a natureza, a missão da igreja, que nós já até colocamos aqui quando citamos todas as lições. Então, nós vamos entender aí realmente como o povo de Deus é formado na Bíblia, qual a origem, como a igreja foi planejada por Deus, né? O que é, de fato, a igreja. Então, nós vamos ver, são alguns detalhes aí que nós vamos estudar, né? Nós vamos ver aí o que realmente cada uma delas representa. Muito bem. Dentro da nossa introdução aqui, quando a gente dá uma analisadinha no Novo Testamento, a gente percebe claramente aí, né, a importância que a igreja tem. Por quê? Porque para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era realmente muito relevante. Paulo, por exemplo, chamava ela de coluna e firmeza da verdade.
Está lá em 1 Timóteo 3,15. Também temos aí geração eleita. Pedro chamava ela de geração eleita. E nesta lição nós vamos realmente verificar toda essa questão aí da eclésia, que é tirado para fora, né? Então, a igreja está longe de ser realmente uma associação. Ela é uma instituição divina. Então, se você faz parte dessa igreja, lembre, você faz parte de uma instituição divina. Primeiro tópico, o povo de Deus na Bíblia e na história. Primeiro tópico, no Antigo Testamento. Então, o termo hebraico lá no Todo o Testamento é garal, que é usado para se referir exatamente ao juntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. E nós vamos ver isso, né? Em alguns momentos nós vamos ver lá convocação para uma assembleia, reunir-se em assembleia. Nós vamos ver Deus falando com o povo dessa forma. Chame o povo para ouvir a minha palavra, chame o povo para que possa ouvir e obedecer. E nós vamos verificar isso em vários lugares. Em Deuteronômio 4, verso 10, em Juízes 20, verso 12, e assim por diante. Então é importante a gente entender isso, que lá no Antigo Testamento já havia uma reunião. Quem era? Era o povo de Israel, sim. Mas podemos dizer que aquilo já era um embrião da igreja no Antigo Testamento? Sim, alguns concordam com essa visão, outros não concordam. O que acontecia lá no Antigo Testamento, quando Deus reunia o povo de Israel para conversar, para passar a sua lei, para passar as suas ordens, para que o povo obedecesse, para alguns aquilo já era um embrião da igreja que estava começando lá no Antigo Testamento. Porque, na verdade, a igreja ela está no coração de Deus antes da fundação do mundo. Então, para nós, aquilo já era uma demonstração. Para mim, eu acredito que aquilo já era um embrião da igreja que estava começando, ok? Lógico, se referia a Israel, Étimo? Sim, sem dúvida nenhuma. E alguns ajuntamentos era com os fins culticos, e às vezes não, às vezes era para uma batalha. Mas acredito que aquilo já era o embrião da igreja no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento o termo não é garal, mas sim eclésia, né? Que refere aí à igreja cristã, tá? Então, no contexto aí neotestamentário, né? O seu sentido aí que ele é dado aí claramente, né? Tanto no Antigo como na forma como tanto na forma como na função. Olha que interessante para nós aí, né? Não é apenas raça ou nação, mas olha só, quem é que faz parte dessa igreja, dessa eclésia? Todo aquele que não é apenas uma raça ou nação. No Antigo Testamento estava ligado exclusivamente à nação de Israel. No Novo Testamento não está restrito à nação ou alguma coisa, uma raça, não. Mas todos aqueles de diferentes raças, nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Olha que interessante. Então, não tem diferenciação de raça ou nação. Então, assim sendo, né, no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, são assembleia de crentes. Então, no Novo Testamento, todo ajuntamento que tem a ver com o verbo eclésia está realmente voltado para uma questão de culto, né? Para cultuar a Deus, para adorar ao Senhor, ok? Não é apenas juntamento para outras finalidades, mas é simplesmente, principalmente para adorar ao Senhor, ok? Então isso é importante a gente lembrar aí. Outra coisa, o povo, olha o que diz lá em Mateus, o povo adquirido pelo seu sangue, né? Então, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e adquiriu com o seu sangue essas pessoas, ok? É importante a gente analisar aí essa questão, né? Então, nós podemos chamar também de comunidade salvo, né? Paulo, lá em 1 Coríntios 1 e 2, Paulo está saudando a igreja, né? Então, nós vamos ver isso, né? Ensinando as igrejas, discipulando, né? Na questão da adoração, na questão dos dons, e ele vai sempre falando a respeito da igreja. Então, Paulo já trata realmente a igreja de uma maneira muito clara, e o termo igreja é muito, muito usado por Paulo no Novo Testamento.
Na história cristã, há quem crê que a igreja subsiste governada por sucessor de Pedro. Nós não cremos que os papas, né, são sucessores de Pedro, de forma nenhuma, tá? Então, não é isso, evidentemente, aí a tradição protestante já rejeita essa posição, né? Não acredita dessa forma, por isso que houve aí um protesto aí, houve um protesto no século XVI com Lutero para quebrar essa situação. Então, hoje nós acreditamos que, né, que é uma congregação local, né, isso já é dito por uma igreja aí, de fato, realmente fala aí, né, uma grande denominação protestante histórica, diz assim, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Então, por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, habitação de Deus através do Espírito Santo. Então, olha a definição do que é igreja. Então, igreja, congregação local, pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé, e corpo de Cristo, habitação de Deus através do Espírito Santo. Então, isso é realmente considerado igrejas, ok? Então, nós temos aí essa definição clara para nós, né, do que realmente é a igreja. Olha que interessante. Aí nós temos aqui o segundo tópico nosso, que diz assim, a igreja como criação divina. Então, a igreja como ideal de Deus, primeiro tópico. Então, a igreja, ela estava no coração de Deus. Ela foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino. Como também, olha o que diz Efésios, Paulo escrevendo na igreja de Éfeso. Como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, tá? Então, Paulo, na sua carta aos Efésios, ele fala desse mistério, né, que estava oculto. E esse mistério que fora revelado era exatamente o quê? A igreja que foi revelada. Estava na mente de Deus, estava no coração de Deus, e como dizemos, como já havíamos dito, lá no Antigo Testamento já tínhamos ali uma introdução à questão, né? Já estava ali nascendo, e ela vem se atualizando, se tornando real no Novo Testamento, principalmente nas palavras de Paulo, né? Então, é importante que a gente entenda essa questão. E diz assim, o amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, realmente, a igreja, ela é importantíssima, né? A igreja como ideal de Deus. Segundo tópico, a igreja como uma realidade, tá? Então, não ficou apenas na mente, não ficou apenas num projeto, não ficou apenas num sonho, ela se torna, ela passa a existir de forma concreta, né? E realmente isso acontece na plenitude dos tempos, né? Então, nós vamos ver Gálatas falando, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, dessa forma, Deus fez congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, olha, surge a igreja. Quando a igreja passou a existir de fato? Uma pergunta. Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta. Então, a maioria dos teólogos diz que foi no dia de Pentecoste, quando há o derramamento do Espírito Santo, e ali, então, começa-se a igreja. Por mais que o Evangelho de Marcos, Lucas, João não fale tanto, né? Não fale da sua existência como um evento futuro, né? Diz aqui, olha, não é citado nos Evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Eu edificarei a minha igreja no futuro. Terceiro tópico, igreja no Pentecoste. Então, depois do Pentecoste, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de salvar. Então, dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta
quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste após a ressurreição de Jesus. Então, nós vemos ali, podemos dizer que realmente foi ali que tudo começou. Então, a igreja, ela surge aí do ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade aí concreta no Pentecoste. Ok? Terceiro tópico nosso, a igreja como comunidade dos salvos, né? Então, nós temos a igreja como comunidade dos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo, tá? Então, lá no Pentecoste, Pedro vai dizer assim, ó, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. O que Pedro está dizendo? Quer fazer parte dessa igreja que está nascendo? Então, arrependa-se, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Então, nós acreditamos que aqueles que fazem parte da igreja são pessoas que sabem o caminho de pedir perdão, são pessoas regeneradas, transformadas, pessoas que realmente vieram para o Senhor Jesus. Por isso que a palavra eclésia é tirado para fora. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso, né, de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e batismo. Então, a igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. Então, o ingresso a alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Nós temos alguns casos acontecendo hoje que muitas igrejas estão virando clube. Então, as pessoas se associam-se a ela. Não é uma conversão, ok? Mas o correto é conversão, tá? Então, é exatamente isso que é traduzido aqui por arrependimento, que é, na verdade, a palavra metanoia. O que é a palavra metanoia? É arrependimento. Então, tem que haver uma transformação na vida da pessoa, uma mudança de mente para que a pessoa possa fazer parte da igreja, tá? Então, é importante que isso aconteça. Então, através da mensagem do evangelho, pessoas foram realmente transformadas, né? Segundo tópico, seladas pelo Espírito Santo. Então, já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecoste, por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Olha, a igreja, ela é uma comunidade de pessoas, independente da raça, credo, cor, questão financeira, ela é pessoas que aceitaram o Senhor como Salvador. Então se forma a igreja. Por isso que Paulo deixa claro a igreja de Corinto, né? Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. O batismo de Cristo e do Espírito Santo. O apóstolo Pedro exortou os presentes no dia de Pentecoste a se arrependerem. Também disse, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos 2, verso 38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Um batismo de capacitação. Enquanto o Espírito Santo os batizou no corpo de Cristo. Um batismo de iniciação formando a igreja. Então, no mesmo momento que Jesus os batiza com o Espírito Santo gera essa transformação radical dentro de nós e nós passamos a fazer parte, então, desse corpo místico de Cristo. Então, como comunidade dos salvos, aí a igreja é a reunião de regenerados pelo sangue do Senhor Jesus e selados pelo Espírito Santo. Na nossa conclusão aqui, nós temos o quê? Nós vimos que como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, né, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Jesus e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. Ok? Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.